Olá pessoal, meu nome é Lucas Barros, eu sou do site Medicina Informa, que é uma empresa de assessoria para quem quer cursar medicina no exterior, aqui no Paraguai especificamente. E nós realizamos agora em junho o primeiro CONAMEDEX, que foi um congresso online para os estudantes de medicina no exterior, onde nós tratamos sobre os métodos disponíveis hoje para os estudantes que estudam no exterior e querem atuar no Brasil como médicos depois de se formarem. O congresso foi um sucesso e a gente decidiu publicar também aqui no nosso canal do YouTube as palestras que foram apresentadas lá. Espero que você goste. Então eu peço que você ajude compartilhando, marcando seus amigos, enfim, distribuindo essa mensagem, porque realmente são informações extremamente importantes e esclarecedoras. Então, na descrição desse vídeo, nós vamos deixar para você as redes sociais, os contatos, os sites dos nossos palestrantes, para que você possa entrar em contato, curtir, seguir as redes sociais deles, para que você possa demonstrar esse apoio, esse agradecimento a essas pessoas que estão nos ajudando e estão nos brindando tanta informação importante e gratuita. Então, muito obrigado e boa palestra! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê Alberto, estou aqui com o time completo do MedZD, com André Carelli e com o Percy Domingos. Hoje a gente vai falar sobre o tema Mais Médicos. Os três nós trabalhamos os três no Mais Médicos, então a gente tem aí bastante história, bastante experiência que a gente pode contar para vocês, tá bom? Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Lucas por ter chamado o time do MedZD para o CONAMEDEX. Então, um grande prazer, tá bom? Espero que vocês gostem do nosso vídeo. E vamos lá. André, conta um pouquinho aí da sua história no Mais Médicos. Olá, tudo bem? Meu nome é André. Eu me formei um ano antes do Cauê, lá na Rússia também. Acabei tirando meu CRM junto com o Cauê e com o Percy. Nós passamos pelas provas juntos. Estou trabalhando no Mais Médicos. Acabei entrando um ano depois do Cauê e do Percy. Acabei entrando com um CRM e estou até hoje trabalhando no projeto Mais Médicos. Legal, André. Vamos lá, Percy. Olá, tudo bem? Meu nome é Percy. Eu me formei em 2016, juntamente com o Cauê. Passei no Revalida 2016 e entrei no Mais Médicos Brasil em novembro de 2016. E até hoje continuo. Já tem 1 ano e 6 meses aproximadamente que eu estou no Mais Médicos. Inclusive, já até acabou a pós-graduação já do Mais Médicos. Legal, Percy. Eu acabei não falando. Eu também formei com os meninos, nós três formamos na Rússia. Acabamos a faculdade em São Petersburgo. Eu e o Percy em 2016 e o André em 2015, né, André? E eu também. Isso. Eu comecei o Mais Médicos em 2016 e desde então continuo no Mais Médicos. Legal, pessoal. Vamos lá então, agora a gente vai contar sobre nossas experiências no Mais Médicos. Como a gente já falou inicialmente, os três trabalham no Mais Médicos, então a gente pode passar algumas experiências que a gente já tem aí ao longo desse tempo que a gente está no programa. Vamos lá, em relação à inscrição e documentos. Vamos lá, André, você pode falar um pouquinho sobre esse tema para a gente? Ok. É legal ressaltar que cada edital tem sua peculiaridade. Então, acredito que os documentos e mesmo a parte de seleção venha se alterando aí de acordo com cada edital. Então, não se apegue muito ao que eu vou falar. Preocupe-se mais com o edital do ano que você vai estar se inscrevendo ou se inscreveu. Tudo bem? No meu caso, eu tentei entrar no Mais Médicos em 2 situações. Primeiramente, quando eu tinha acabado a faculdade na Rússia, voltamos para o Brasil, depois de um ano e pouco que eu passei na Austrália. E nessa oportunidade eu tive que ir até Brasília com meu diploma. Eles até requeriam alguns outros documentos, que eu não estou muito lembrado agora quais. Todos eles devem estar traduzidos para a língua portuguesa, até mesmo os carimbos. E no meu caso, naquele momento, teve que ser entregue em mãos lá em Brasília. Teve que passar por todo um processo. Acredito que depois, quando eu fiz a reinscrição, porque eu não consegui entrar
no Mais Médicos de primeira, foi possível estar só reutilizando os documentos que já estavam lá. Então, tudo foi online. Também não consegui, mais uma vez, entrar no Mais Médicos. Quando eu tirei meu CRM, aí a parte com a documentação foi diferente, tá? Eles só pediam um diploma mesmo, fazia tudo online, e com o CRM eu consegui entrar nos Mais Médicos aqui em Campinas. Acredito que até hoje exista preferência para quem tem o CRM, né? Quem tem o CRM tem uma chamada que é feita primeiro, e a possibilidade de você estar conseguindo uma vaga é um pouquinho maior. Acredito que é mais ou menos isso. Eu só vou daqui dar mais uma reforçada. Cada edital tem sua peculiaridade, então acredito que não tem como a gente aqui estar colocando quais são os documentos necessários, que jeito que tem que ser feito, porque cada momento vai ser diferente, tá bom? Legal, André. Eu acho que a ideia é essa, né? A ideia é realmente a gente passar nossa experiência e, assim, é difícil a gente falar exatamente, né, André? Tudo sobre a inscrição, tudo sobre os documentos. Acho que a ideia é realmente passar essa visão geral. E, assim, todos os editais tá escrito, tem todas as informações. É só ler, né? Ler e aí seguir o que o edital está pedindo, tá bom, pessoal? Isso aí vocês precisam realmente seguir o site do programa Mais Médicos e quando sair o edital, realmente ler o edital certinho. Vamos lá, em relação à experiência no aperfeiçoamento. Vamos lá, Percy, você pode falar um pouco sobre a experiência para a gente? Sim, claro. Logo depois da inscrição e a entrega dos documentos, tem todo o cronograma e acaba o resultado, acaba tudo isso com o resultado, vai estar lá se você foi alocado ou não. No momento que você vê que foi alocado, no cronograma tem todas para Brasília. Então, eu tive deslocamento para Brasília numa certa data, cheguei no hotel, e no hotel, na verdade, no aeroporto já tinha gente esperando os médicos do Mais Médicos para serem levados para o hotel, um hotel em Brasília. Nesse hotel, na época que eu fui, só tinha dois hotéis sendo com médico do programa Mais Médicos. Então, nesse hotel, a gente tinha todas as aulas do aperfeiçoamento. E era mais com relação a português no começo, tinha algumas aulas de português, por mais que nós somos brasileiros, mas tinha uma aula de português que era obrigatória, e você tem que ter 100% de presença nessas aulas, algo do tipo. Então, você pode ser desligado do programa, então você tem que participar das aulas. Tem inclusive algumas provas de português também, tem a parte de nutrição, tem a parte de doenças infecto-contagiosas, doenças endêmicas do Brasil, que eles passam um pouco mais para as pessoas que não têm muito contato com a medicina tropical, a medicina do Brasil, acaba passando alguns casos. E durante esse tempo nós tivemos aulas de manhã e à tarde, e de segunda a sexta. Então, a gente era liberado na sexta-feira para passar o final de semana, se quisesse sair, fazer algum... Muita gente ficava no hotel, porque muita gente era de fora, né? Acabava ficando no hotel. Então, a experiência de um mês, e vale lembrar que essa experiência de um mês, ela é remunerada também, tá? Então, aquilo ali faz parte do seu trabalho, e todas aquelas obrigações que você tem lá têm que ser cumpridas, até porque você está recebendo para isso. Então, o aperfeiçoamento, de fato, poderia ajudar mais? Poderia. A discussão de casos, discussão de coisas ficou muito limitado, não sei se hoje em dia está melhor. Então, a discussão da medicina de família e comunidade, ela não foi muito bem abordada na minha época, não sei como é que está hoje. Mas, no mais, é uma boa experiência, principalmente para dividir a experiência com outros médicos, entendeu? Você faz amizade. Eu era o único médico formado na Rússia, então as pessoas tinham meio que curiosidade sobre como é fazer medicina na Rússia, como é a prática clínica. Então, eles vinham, abordavam, perguntavam, conversavam sobre isso. Então, meio que foi interessante por conta dessa divisão de experiências.
Com relação à parte médica, também bateu uma época do Revalida, da segunda fase do Revalida. Então era muito exaustivo, eu tinha que estudar de manhã e à tarde lá no aperfeiçoamento, a gente ficava na aula e não tinha tempo para estudar para o Revalida. Então eu estudava somente depois das aulas, então era um tempo bem corrido, eu não tive muito como conhecer muita gente assim, com relação a isso, eu estava bem focado na parte do Revalida. Com relação à experiência no hotel, foi basicamente isso. Não tenho muito a adicionar. Se o Cauê quiser adicionar alguma coisa com relação à experiência dele em São Paulo, acredito que foi bem similar também, né, Cauê? Isso, Percy, exatamente. Assim, o seu exemplo é o clássico, né, cara? Que as pessoas vão para Brasília realmente e faz lá, né? O aperfeiçoamento. Eu fiz, na época não tinha o CRM, né? Então o meu edital é um pouco diferente. Meu edital é do município. O município de São Paulo, ele resolveu usar todo o maquinário, né, do programa Mais Médicos e contratou alguns médicos para trabalhar nas UBSs do município de São Paulo. Então, o aperfeiçoamento não foi em Brasília, foi em São Paulo. E exatamente assim, foi em São Paulo, a única diferença foi realmente a localidade, o material, os professores, tudo era tudo igual com o pessoal de Brasília, tá bom? E eu acho que também é legal, né, André, você falar que, no caso, o médico com CRM, né, André, não precisa fazer o aperfeiçoamento, é isso? Isso. Desde o dia 1 você já começa no seu centro de saúde, na sua UBS ou seu CS. Entendi. Tá legal. Então, o aperfeiçoamento, só para deixar claro, então ele é para os médicos estrangeiros ou médicos brasileiros que se formaram fora do Brasil, tá? Vamos lá, acho que a gente pode ir para o terceiro ponto aqui então. Experiência na unidade de saúde da família. Lembrando, pessoal, que o programa Mais Médicos ele foca aí na saúde básica do Brasil, né? Na saúde da família. E aí a gente tem duas vertentes aí. Ou o médico pode trabalhar na UBS tradicional, ou ele pode trabalhar numa UBS só que trabalhando na estratégia, né? Na estratégia da saúde da família. Vamos lá, ó. Cada um de nós, né, a gente trabalha em diferentes localidades, né? O Percy trabalha no estado de Natal, o André trabalha aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, eu trabalho no estado de São Paulo também, aqui na cidade mesmo de São Paulo. E eu trabalho na estratégia, o Percy também, né? Percy é estratégia, e o André... Exato. O André tem um mix, né, André? O seu é um pouquinho diferente. Isso. Você gostaria de falar pra gente mais ou menos como funciona? Uhum. Aqui em Campinas tem um regime meio diferente do resto do Brasil. Ele está se adequando, mas devido ao grande número de faculdades que tem aqui, tem a Unicamp, tem a PUC, eles acabaram tentando desenvolver um projeto piloto que poderia ser usado para o Brasil todo, mas acabou não indo muito para frente e ficou restrito só ao município de Campinas. Então, aonde eu trabalho, além de você ter o médico de família, você tem também a complementação do pediatra, a odonto também está presente, junto com o ginecologista. Então, fica meio difícil de especificar o que cada um faz, porque cada um faz um pouquinho de alguma coisa. Lógico que os especialistas mais focados na área deles. Mas como está todo mundo trabalhando no mesmo lugar, acaba alguma coisa passando para o outro. Do meu ponto de vista, é bem legal a experiência que eu estou tendo aqui em Campinas. Tendo a retaguarda de um pediatra e de um ginecologista ajuda muito. Eu não preciso estar encaminhando esses pacientes diretamente aos profissionais. Mas se eu tenho alguma dúvida, eles conseguem ali me dar pelo menos vamos dizer, um matriciamento bem mais rápido, bem mais eficaz. A gente acaba convivendo e trocando muita informação. Então acaba sendo uma experiência muito valiosa e prazerosa. O trabalho em si fica muito bom, né? Sendo recém-formado, a sua identidade como médico ainda não está formada. Você é meio que um recém-formado, não dá nem para bater no peito e dizer que você é médico. E tendo essa possibilidade de trabalhar com atenção básica, ainda mais vindo da Rússia, onde foi muito forte o ensinamento que a gente teve, o aprendizado que a gente teve no fazer o máximo usando o mínimo, foi muito prazeroso e muito oportuno, pelo menos para mim, de estar podendo começar a minha carreira, começar meu trabalho realmente como médico nessa estrutura. Os casos que a gente acaba vendo no dia a dia são muito simples, não tem muita complexidade.
Lógico que é um desafio quando é a primeira vez que você está fazendo. Com o decorrer do tempo, você acaba ganhando mais confiança e construindo essa identidade como médico. Eu acho que isso é um dos grandes valores que eu tive. Para quem já vem de outros lugares ou já trabalhou em outras situações, acredito que pode até discordar um pouco do meu ponto de vista, porque ele estava vivendo um momento diferente da vida dele do que eu estou. Em geral, é mais ou menos isso, pelo menos da minha experiência aqui em Campinas. Acredito que cada região do país seja um pouquinho diferente. O Percy, que trabalha um pouquinho mais lá para cima, né, tem um dia a dia que, pelo que a gente conversa, eu vejo que é um pouquinho diferente, ele acaba tendo um pouco mais de sobrecarga do que eu tenho. O Cauê, ele tem um pouquinho mais de recursos que talvez eu e até o Percy não tenhamos. É legal, é muito prazeroso e muito desafiador, eu diria, o dia a dia. É difícil criar uma imagem geral porque o Brasil é muito grande, então vai depender muito da onde você vai estar trabalhando, qual é a cidade que você vai estar trabalhando. Se a cidade é muito grande, qual o bairro que você vai estar trabalhando, se você está trabalhando num bairro um pouco mais rico ou num bairro um pouco mais pobre, faz bastante diferença. Esse é meu ponto de vista aí da minha experiência até agora. Sim, André, eu acho que realmente o SUS tem muito, infelizmente, né, tem muitas discrepâncias, né, de acordo com as localidades. Mesmo no município de São Paulo, eu tenho outros amigos que trabalham aí em diferentes áreas do município de São Paulo e a gente vê que quando a gente junta um pessoal falando sobre realmente o trabalho tem muitas diferenças, bastante mesmo. Em São Paulo a gente pode pensar, pô, de repente tem uma possibilidade de pedir um exame um pouquinho mais complexo e talvez em outra localidade você não teria. Mas assim, tem muito paciente também, né? Tem uma demanda bastante grande, então é um pouquinho complicado também. Em relação ao minha OBS, só para falar para vocês, eu acho que, né, André, só para o pessoal, para deixar claro, no programa Mais Médicos é o médico generalista, né? Que nem na sua OBS tem o ginecologista, tem o psiquiatra, mas aí normalmente esses médicos eles são médicos contratados pela prefeitura, né? Que trabalham na OBS, né, André? Isso. Na minha Exatamente. na UBS que eu trabalho, tem, por exemplo, um médico com especialidade, por exemplo, ginecologista, né? Que aí ele é um médico da prefeitura que ele atua na UBS. E aí tem diferentes profissionais, né? Hoje a gente fala do NASF, né? Que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, que aí tem diferentes profissionais, tais como psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, educador físico. Só que assim, depende muito da estrutura. Pelo que eu vejo em São Paulo, depende do tamanho da UBS. A UBS onde eu trabalho tem o educador físico, o psicólogo, tem a nutricionista, fono, porque é uma UBS grande, uma área grande também, então eles acabam disponibilizando isso. Mas tem alguns locais que o NASF, por exemplo, vai uma vez na semana, né? Percy, você poderia falar um pouquinho pra gente como que é aí no seu estado? Ah, sim, claro. Eu trabalho no interior do Rio Grande do Norte, então espera-se que seja um local de menor condição financeira, menor acesso à saúde. E como o André falou, os recursos são bem menores. Então a gente procura nas nossas unidades de saúde o máximo de resolutividade possível. Então, tem um centro de referência na cidade, onde tem alguns especialistas e os outros especialistas quando não tem os especialistas nesse centro de referência, eles são encaminhados para a capital. Então, se você tem uma doença que é sensível à unidade primária, à atenção primária à saúde, ela tem que ser resolvida na atenção primária à saúde. Não tem como referenciar um paciente, pois ele vai demorar 30 dias, muitas vezes 40, 50 dias para chegar na mão do especialista. Então, a experiência com a medicina de família e comunidade fica ainda mais intensa. Então, se você não resolver o problema daquele paciente, talvez aquele problema não vai ser resolvido nos próximos 60. E olha lá se chega no especialista, o especialista vai solicitar um exame que vai demorar mais ainda para o paciente ter aquela resolutividade. Então, o quanto mais, como a experiência que o André falou, a experiência da Rússia, o que você puder fazer com o mínimo que lhe for ofertado, melhor ainda para você trabalhar na atenção primária. Então, o diagnóstico clínico, aqueles sinais e sintomas, você escutar a história do paciente de forma integrada,
integral, de forma completa. Então, facilita bastante no tratamento do paciente. É assim que acredito que seja assim que funciona aqui no interior. Tem que ser dessa forma. Se for de outra forma, se fizer encaminhamento terapia, fica complicado. O paciente não vai ter resolução de nenhum problema. Bacana, Percy, legal. Percy, fala pra gente, só pra gente diferenciar rapidinho, o que é tradicional, o que é a estratégia da saúde da família. Assim, rapidinho, só pra diferenciar, só o pessoal ter essa noção. Eu trabalho no ESF, né, a Estratégia de Saúde da Família, onde a gente atende do paciente recém-nascido, da puérpera, até o paciente, vamos dizer assim, acamado nos últimos dias de vida. Então, a gente faz os CDs, que é crescimento e desenvolvimento, atende pré-natal, faz visitas domiciliares com os pacientes acamados, pacientes que precisam de visita domiciliar. Então, e é todo voltado, e inclusive alguns programas do governo também, que nós precisamos fazer. Eu sou responsável no meu município sobre a campanha de tracoma, que que a gente tem que passar nas escolas, fazendo essa campanha de tracoma. Tem que fazer, os dentistas têm que fazer os programas de saúde da família. Então, é mais voltado para esse centro que fica um centro médico, um médico na unidade de saúde, um dentista e técnicos, né? Técnico de enfermagem, técnico de dentista. Aí tem os enfermeiros, o enfermeiro ou enfermeira e os ACS, agente comunitário de saúde. Então, o ESF é basicamente isso, enquanto a tradicional é onde nós temos o médico clínico com as especialidades envolvidas. Assim, muito comum ter o GO, né, o ginecologista obstetra, e ter um psiquiatra, ter o pediatra, está sempre na unidade, o pediatra. E basicamente assim, o médico generalista atende mais clínica médica e menos pediatria e menos ginecologia obstetrícia. Sim, sim. Tradicional praticamente atende só o adulto, né, Percy? Só clínica médica. Sim. Beleza, maravilha. Vamos lá. André, você pode falar para... Acho que seria legal a gente os três, né? A gente pode comentar rapidinho em relação aos pontos positivos e negativos. André, você pode começar? Você pode colocar os pontos positivos do programa? O ponto de vista positivo na minha situação, o Mais Médicos ele é legal porque ele te dá um pouco de estabilidade temporária. Para quem está procurando ali um início de carreira e ao mesmo tempo está focando numa residência ou está fazendo uma pós-graduação, alguma coisa a mais e não está com muito tempo, não tem como ficar se deslocando para dar plantão cada dia em algum lugar. Plantão é muito difícil no começo da carreira do médico, porque tem que ter todo um network ali trabalhando junto com você para você conseguir ter uma vaga fixa, toda terça-feira em tal horário você está no mesmo lugar. Isso é um ponto positivo para mim, pelo menos na situação que eu estou vivendo agora. O Mais Médicos te dá uma estabilidade, mesmo que temporária, porque é 3 anos, para você poder estar investindo um pouco ali na sua carreira, né? Dar uma tranquilizada, uma respirada financeira, uma respirada para ver para onde você quer ir, talvez. Seria legal para quem não sabe muito bem para onde vai, o que faz, ter um trabalho ali que toda segunda, terça, quarta e quinta está garantido no mesmo lugar, no mesmo horário. E um ponto negativo seria também relacionado a essa estabilidade temporária. É temporário, né? Não é muito bom para quem está querendo tocar a carreira como, por exemplo, médico de família. Ele vai ter que estar focando ali, pelo menos, em algum estudo, em alguma especialização, ou quem sabe até na parte como do geral mesmo, né? Não tem como a gente ser classificado como médico da prefeitura. Você é um médico que está trabalhando para o governo federal, porém é meio que você está fazendo você tem uma bolsa de estudos, você não tem realmente um salário, então você não tem muito dos direitos trabalhistas, você não sabe muito bem ali se colocar na esfera o que eu sou. Quando você tem algum problema, vamos dizer, jurídico, ou algum outro problema com o programa, você não sabe ali quais são os seus direitos e muitas vezes quais são os seus deveres. Esse seria o ponto negativo, no meu ponto de vista. Beleza, André.
Vamos lá, Percy. Cita pra gente alguns pontos positivos e negativos, cara, que você tem essa percepção do programa. Aham. A exposição, né, do trabalho com a medicina da família, eu acho que é fundamental. Você tem isso com mais médicos, você tem, quer queira, quer não, a exposição com o estudo da medicina da família, com a pós-graduação, que é obrigatória, no mais médicos de medicina de família. Você, como o André falou, tem essa estabilidade temporária, né, é algo que às vezes é atrativo financeiramente, comparado a alguns municípios aqui do Rio Grande do Norte. Os pontos negativos que eu posso falar é o vínculo empregatício, como o André falou, que a gente não sabe realmente se a gente é empregado, se a gente não é bolsista, se a gente tem direitos, se a gente tem deveres. A gente não tem muito isso, é uma linha muito tênue entre vínculo empregatício ou não. Até com relação a quando alguém pergunta, carteira de trabalho, essas coisas, e não tem, realmente não tem. Outro ponto negativo, hoje em dia, que eu acho, com relação ao trabalho, não, e sim com relação ao programa. O programa vinha numa regularidade com relação aos editais e tudo, e abruptamente ninguém começou a diminuir a quantidade de vagas, começou a diminuir a quantidade de editais. Isso aí, para mim, é um ponto negativo, porque, inclusive, no município que eu trabalho, tem vaga para mais médicos, a prefeitura não consegue colocar médico da prefeitura, porque aquela vaga é do mais médicos, porque a qualquer momento pode chegar um edital e eles têm que tirar um médico local. Então fica, ao invés de ajudar, né, aumentar a quantidade de oferta de médicos para esses municípios menores, acaba que tá meio que irregular essa oferta de médicos por conta da escassez de editais. Isso é um ponto negativo que eu vejo hoje em dia. O programa só tenderia a crescer e hoje em dia não vejo com a mesma perspectiva. Legal, Percy. Vamos lá, vou tentar falar alguma coisa que vocês não tenham falado. Concordo com vocês em relação ao que vocês falaram. Em relação ao ponto positivo do programa, pensando no programa, assim, desde que começou lá em 2013, né, eu acho que o programa realmente mudou o panorama da saúde no Brasil, tá? Infelizmente, antes a gente não cuidava muito da saúde básica. É muito comum, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu fui no posto de saúde. Era comum que você ia no posto de saúde para tomar a vacina, mas você não tinha essa estrutura da estratégia, por exemplo, de um agente comunitário vir na sua casa, procurar saber as suas necessidades, orientar você procurar um médico, ter essa consulta com uma certa regularidade que hoje é preconizado pelo programa, né? Dentro da estratégia. Então, sem dúvida nenhuma, o programa ele melhorou o panorama da medicina no Brasil. Eu acho que isso é incontestável, tá bom? Talvez pode falar, poxa, desses de 2013 até agora deveria ter melhorado mais, tinha que ter mais médicos, tem lugares que não tem médicos ainda. Isso é fato, tá bom? Isso eu não vou questionar, mas assim, que mudou, né? Aqui que eu conheço um pouquinho mais em relação ao estado de São Paulo, tinha muitas áreas no interior de São Paulo, interior mesmo, né? Aquele lugar que de repente não tem nem asfalto. E não tinha saúde, né? Assim, não tinha profissionais de saúde. E hoje, em alguns lugares tem. Em relação à população indígena aqui no Brasil, a gente acaba, infelizmente, menosprezando, achando que os indígenas não precisam de médico, precisa de uma série de coisas. E tem, né? O programa Mais Médicos ele trouxe essa possibilidade aí de criar unidade básica de saúde próximas às áreas indígenas e realmente oferecer a saúde para essa população também, né? Então, sem dúvida, o programa aí, eu acho que para colocar o ponto mais positivo, eu colocaria esse, tá bom? Essa diferenciação que fez na medicina do Brasil. Acho que isso realmente é um ponto muito bacana aí do SUS. A equidade, né, Cauê? Sim, porque a equidade desde o início lá, né, Percy, já estava preconizado já de usar a equidade, mas tinha equidade? Não, né? Não tinha, melhorou. Exatamente. Eu acho que hoje não é o ideal, né, cara? Só que hoje pelo menos se busca, né? Antigamente eu acho que era só mais uma palavra, né? E não tinha nenhum projeto para buscar essa equidade realmente. Eu acho que hoje tem, né? Infelizmente não é perfeito, mas assim, tá caminhando e você vê que tem resultado, né, cara?
Hoje você vê que nas estatísticas já teve algumas e que mudou alguns panoramas aí em determinados locais, e tem a população que gosta dos médicos, né? Os médicos de famílias tradicionais aí que realmente aderiram, a população gosta desses médicos, elas aderem mais ao tratamento, elas têm tido um resultado favorável em relação à saúde pública no Brasil. Acho que isso é incrível, né? Então o programa em si, em relação a isso, é muito bom. Em relação a um ponto negativo, eu acho que, em relação à nossa experiência como médico, realmente, o programa ainda é muito frágil no sentido do médico. O médico do programa Mais Médicos, teoricamente, tem um contrato de 3 anos. Então, 3 anos pensando numa estratégia de saúde da família, um acompanhamento continuado, aí é pouco, né? Então, talvez o programa tenha que melhorar em relação a isso mesmo, de oferecer aí um projeto para o médico, né? Oferecer aí uma carreira, né? Acho que normalmente o médico ele não é uma carreira que segue, vou ficar num local por 10, 15 anos. A gente não tem muito de ser carreirista, né? Que nem em outras profissões. Mas por que não, né? Talvez o médico da saúde da família ele possa sim ser um médico carreirista aí, de ficar 10, 15, 20 anos numa unidade básica de saúde, que aí ele vai conhecer a área dele, né? Ele vai conhecer os pacientes. Isso é bacana, eu acho que isso é outro ponto positivo, que a partir do momento que você começa a conhecer os pacientes, você consegue ter uma adesão maior do tratamento, você começa a chamar o paciente pelo nome, quando você faz uma visita domiciliar, você sai na área, você começa a cumprimentar as pessoas, e isso é incrível, né? Eu acho que pensando na medicina isso é sensacional. E em relação ao ponto negativo, eu acho que o pior de todos é realmente essa falta de estrutura do programa em relação à carreira do médico, né? O médico fica um pouco à mercê aí no programa. Beleza, pessoal. Vamos lá. Considerações finais. Quem gostaria de começar? Posso começar? Vai lá, André. O programa é válido. Eu acho que os lados ruins do programa não são tão prominentes como os positivos. Pelo menos na experiência que eu venho tendo até agora. Acredito que tem muito para melhorar. Não sei se o programa Mais Médicos vai ter um futuro aí pela frente devido aos problemas e às intrigas políticas que o Brasil está vivendo, que virou uma coisa muito partidária, né? Muita bandeira, virou meio que futebol, você é desse time, eu sou daquele time, então a gente tem que destruir tudo que o outro time fez e vice-versa. Mas eu acho que até agora a minha experiência é bem positiva com o programa. Bacana, André. Vamos lá, Percy. A mesma coisa, o programa só tem a adicionar, eu acredito. Tem muitos pontos que podem melhorar, a questão de supervisão, questão de com relação ao programa de pós-graduação, que precisa melhorar, precisa de discussão com relação a isso. Acredito que essa questão de vínculo empregatício é possível melhorar também, apesar de ter as bolsas, né? Apesar de ser bolsista, eu acho que tem como fazer um vínculo um pouco melhor. Então, o programa, se ele bem administrado e se tiver mais estudos com relação ao impacto do programa, ele só tende a melhorar. Realmente, como o André falou, essa questão política influencia bastante, mas a gente está aí para ver, né? Se realmente ela vai impactar bastante. Uma coisa é quando a população ela começar a perceber as mudanças causadas pelo programa, acho que vai ser difícil mexer, mas é possível também, é possível. Não vamos desconsiderar essa possibilidade, não. Sim, Percy, eu concordo. Eu acho que assim, a população já percebeu, já, assim, pelo menos a grande parte, né? Então acho que é difícil ter esse retrocesso, né? Eu acho que a medicina da família ela veio para ficar realmente no Brasil. Pode ser, né? Infelizmente a gente está suscetível a muita coisa, mas eu acho que não, né? Normalmente ela é uma medicina mais barata também, né? Essa medicina preventiva, além de ela ser uma medicina mais inteligente, ela é mais barata, né? Pensando que o SUS aí é o governo que tem todo o gasto, então mesmo para o governo, independente do governo que entrar,
se ele quiser manter o SUS funcionando no mínimo ali, razoável, né, a tendência é que mantenha a estratégia da família, a tradicional, e que isso acaba aumentando ainda mais. A gente espera que o governo não pense em manter o mínimo, a gente espera que o governo sim pense em administrar da melhor forma possível o SUS e dar uma saúde de qualidade para o povo, né? Esse seria o ideal. Vamos lá. Então, assim, em relação ao projeto do programa do Mais Médicos, eu acho que é muito bacana, bastante válido. Espero que vocês aí tenham conseguido absorver algumas informações aí que a gente passou em relação à nossa experiência. Eu acho que foi bem bacana, né? Porque cada um, eu, o André, o Percy, cada um trabalha num local diferente, então a gente consegue passar aí uma experiência um pouquinho mais abrangente. A gente conseguiu abrir um pouquinho o leque aí pro pessoal. Tá legal, pessoal. Eu vou fazer então aqui as considerações finais que nós fizemos. Eu vou colocar aqui em relação o oferecimento. Esse vídeo é um oferecimento do MedZD. O MedZD é um projeto que nós temos, nós três. Inicialmente a gente começou aí para falar sobre o Revalida e hoje a gente está abrindo um pouquinho mais. A gente está também usando a estratégia da saúde, não só a estratégia da saúde, mas a medicina básica, que é onde a gente trabalha, onde a gente tem know-how de falar sobre isso. Então, a gente está tentando abrir aí um pouquinho mais o leque também. Então, a gente tem aí alguns canais. Temos o canal no YouTube. No YouTube, a gente tem uma série de vídeos aí relacionados à Revalida. Temos vídeos de algumas aulas, vídeos de resoluções comentadas as questões. E também temos algumas lives aí que a gente gravou. Tá lá. No Facebook, no canal do Revalida, também a gente tem uma série de discussões aí relacionadas ao Revalida. E no Instagram temos aí alguns casos clínicos, a gente ainda está engatinhando, mas a gente vai melhorar isso à medida que vai passando o tempo, com certeza. SoundCloud a gente tem alguns áudios, também em relação aos podcasts, vamos melhorar, já tem alguns que a gente vai upar aí. E o Telegram, que é um grupo aí que a gente consegue, né, André? Tem 350 pessoas, então a gente consegue pegar bastante gente, colocar num grupo só e passar as informações. Então, legal, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês no Conamedex. Eu acho que o projeto foi bem legal em relação ao congresso. E muito obrigado mesmo. Vamos lá, Percy. Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer pelo espaço do Conamedex, de estar expondo a nossa realidade, né, que como você falou, são realidades distintas, mas que fez esse grupo ficar mais unido ainda, né? Eu, o André e o Cauê, nós temos experiências distintas e acaba enriquecendo cada dia que a gente discute casos, discute cada realidade. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de falar sobre Mais Médicos. Legal, Percy. Vamos lá, André. Concordo com meus colegas, muito obrigado pelo espaço aí, a oportunidade de a gente estar trazendo uma coisinha um pouco diferente aí para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.